Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou me apresentar primeiro. Então, o objetivo aqui da reunião é falar um pouco sobre o empreendimento, né, do Residencial Quinta das Armas. Meu nome é Sérgio Leandro Ferrari, eu sou natural de Valinhos. Eu sou engenheiro mecânico automobilístico, formado pela FEI São Bernardo do Campo. E durante um período de 2015, um pedaço de 2016, eu fui o suplente da cadeira da associação dentro do conselho. O representante principal era o Marcelo Pazinato, que está aqui presente, e eu era o suplente. E nós tivemos a oportunidade nessa época a participar da primeira visita do CNMA às instalações, ao que é a Fazenda Consone, né? Junto com os empreendedores que nos receberam, e teve uma primeira visita do conselho. Eu sei que teve uma segunda visita agora mais recente, mas essa foi bem no começo do ano de 2016. E atualmente eu sou representante principal da Associação de Preservação Histórica no novo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. Esse é um conselho que foi criado agora no segundo semestre de 2016. E a associação, nesse caso, ela nem precisou de uma eleição, ela já consta em lei como uma participante desse conselho. Esse conselho está começando agora e nós estamos trabalhando nele já. Esse material ele foi criado por nós, porque depois dessa visita que ocorreu, foi um pouco antes da visita, nós recebemos um material que era o projeto completo do empreendimento. Diga-se de passagem, um projeto muito completo e bem feito no que tange a desenhos, plantas, especificações, todas as informações disponíveis. E quando a gente começou a ler esse material, esse não é um trabalho só meu, é um trabalho da equipe que era da PHV que participava, que era o Marcel e o Zanivan, que eram os três representantes, os três engenheiros, por sinal. E aí começamos a identificar diferenças do que a gente via na imprensa, que cada hora saía um tipo de assunto, e algumas, não diferenças, mas informações que a gente viu como novas que não constaram na apresentação que foi feita pelo empreendedor aqui. Foi uma apresentação rápida também, o tempo não permitia tanta riqueza de detalhes, mas nós buscamos nessa parte aqui que nós elaboramos, entrar um pouco mais no detalhe até técnico do assunto. Tá? Então esse é o objetivo da apresentação. Todo mundo acho que conhece esse desenho, ele é a planta principal do empreendimento, né? Eu não preciso dizer que ele é um empreendimento enorme, né? Muito grande, talvez o maior que já teve aqui na nossa cidade, um dos maiores da região. Mas quando a gente olha assim só essa planta, ele é um pouco difícil da gente entender o porte e o tamanho. Então a gente, para clarear um pouco mais, a gente colocou o que seria a imagem do Google correspondente por baixo. Aqui tem uma proporção que está perfeita. O mapa está proporcional à imagem que tem aqui. Tá? Mesmo assim, quando você olha assim e fala, puxa vida, é grande mesmo, mas e daí? Tem um monte de casa, um monte de coisa aqui. Então a gente, para tentar entender um pouco melhor, essa marca amarela aqui é o CLT. Toda a área do CLT. Então aqui dá para ter uma ideia o CLT é uma área grande, né? Mas olha como é bem maior a área do Fundo Sul, tá? Então para a gente ter uma ideia de proporção. Uma outra proporção, todo mundo aqui conhece o bairro a gente fala o SECAP, né? Então, que é um empreendimento que foi de casas planejadas, né? Um empreendimento padronizado. E eu coloquei ele aqui como exemplo para a gente ver a proporção do que é a parte dos loteamentos com relação a um loteamento que a gente conhece, que é, por exemplo, a SECAP. E por último, que é um bairro que talvez, para quem não conhece a SECAP, isso aqui é a Vila Santana, tá? Os bairros mais antigos da cidade. Então a gente tem aqui uma proporção, que é a Vila Santana perto do que é a parte do mapa. É interessante, olhando todo o contorno, que a gente vai ver que pela dimensão da área, a área faz interface com vários tipos de regiões. Tem regiões que têm bastante população, outras regiões que têm uma agricultura em plena ação, em plena produção, outras regiões que são de pastos, aqui já é meio que o topo da serra,
e desse lado aqui são chácaras. Tá? Essas são as interfaces que a gente encontra ao redor do empreendimento, de hoje, que é a Fundson. Detalhando um pouco mais o que é um empreendimento, né? Ele é um conjunto de 4 condomínios, e aí uma das coisas que a gente descobriu olhando o detalhamento dos desenhos é que existe um loteamento aberto também, não é só condomínio ou loteamento fechado, como a gente fala, tá? E quais são eles, né? Como que ele está dividido? Porque a princípio, quando você olha assim, parece que é uma coisa só, né? Mas não é. Então, nessa parte aqui, é um loteamento aberto, que tem 28 lotes, e ele, na verdade, o acesso dele é pelo bairro que já é existente aqui vizinho. Tá? É assim que funciona. Um primeiro loteamento fechado, que ele é composto, aqui está dividido porque existe, aqui é onde está a torre de alta tensão, né? Então os lotes que estão de um lado e do outro, totalizando 279. Aqui não tem uma divisão, tá? Isso aqui é um bloco único fechado. Em seguida, um segundo loteamento fechado, 330, esse menorzinho, 84, e o maior de todos, 534. Tá? Só para ter uma referência, essa área meio creme aqui, é onde estão as instalações do antigo hotel. O total das unidades que seriam destinadas a residências, é 1.255. Tá? Então, o que é? São 4 loteamentos fechados e um loteamento pequeno aberto. Tá? E, basicamente, é isso. Esses loteamentos fechados, como que é a portaria deles? Né? Não é uma portaria única, porque são 4. Né? Então, a gente tem, cada um, a sua respectiva portaria. E aí, na planta, aparece uma área pintada de cor de rosa aqui, que corresponde ao prédio da portaria. Então, o bloqueio que vai existir para os veículos, que seriam só os veículos dos proprietários do empreendimento, dos imóveis do condomínio, está aqui, ó, essa é a barreira. Então, todos os blocos têm a sua barreira e o seu prédio que seria o equivalente a uma portaria. Por que eu estou entrando nesse detalhe? Ó? Porque tem mais algumas áreas que pelo tamanho do empreendimento, não são só loteamentos para residências, né? Então a gente tem ainda, cada condomínio tem seu clube, e esse clube ele é particular, ele não é público, ele é público para os proprietários dos imóveis, né? Ele não é para o público em geral, é normal, qualquer empreendimento desse tipo tem, né? E são essas áreas alaranjadas que a gente vê no mapa, tá? Algumas... Essa daqui, por exemplo, isso aqui é uma área bem grande, tá? Não é uma área pequena, não. E aí a gente tem os lotes que são identificados como áreas para futuros empreendimentos comerciais, que ainda não existe uma definição, mas existem uma série de áreas que pode ser, sei lá, um posto de gasolina, um shoppingzinho, uma padaria, e dentro dessas áreas, aqui também foi uma coisa que a gente encontrou uma certa confusão. Muitas pessoas falam, às vezes a gente viu na imprensa, não, onde era o hotel vai ser público. Isso não é verdade, tá? O hotel, a área do hotel, permanecerá uma área particular e o destino dela ainda está sendo avaliado e estudado. Tá? Então, a área do hotel não vai ser pública, ela vai ser uma área particular. Tá? Pelo menos assim, por isso que eu estou afirmando é baseado no material que nos foi passado. Na planta está como uma área particular. Vocês viram que tem várias portarias, né? Para chegar nessas portarias, foi criado uma rua, ou chamar uma avenida, que essa sim ela vai ser pública. Tá? Então, para você acessar, hoje a entrada é por aqui, né? Então você tem toda essa estrada que vai ser criada, que é para ligar os condomínios. Tá? Essa estrada vai ser pública. Hoje existe já uma parte dela, que é o acesso pela portaria, onde hoje é a portaria da Frontsone, e aí existe um acesso a ser criado, tá? Para formar esse círculo, vamos dizer assim. Tá? Falando ainda um pouco das vias públicas, né? Então essa aqui é a entrada que já existe, que é uma rua bem larga, né? O padrão vai ser esse padrão de tamanho de rua, que consta nas plantas.
E aí a gente tem a outra via, que ela não existe ainda, que aqui é o mapa de como é a da planta, como está desenhada, ela não existe, e esquematicamente nessa imagem fotográfica é essa linha vermelha. Esse acesso ele vai comunicar com essa rua que já existe, que é a Vereador Walter Woelski. Tá? Então essa rua já existe hoje, tá? Que vai ser feita uma ligação, da onde ela para com o empreendimento. E essa é a rua Vereador Walter Woelski, onde ela morre hoje. Então aqui já é a área da Fonte Sônia. Aqui dentro a gente viu aqui uma primeira montanha, né? Então essa parte aqui ela vai ter que ser aberta, né? E removida toda essa vegetação. Então a primeira observação que a gente faz é que existem árvores de grande porte ali que infelizmente elas vão precisar ser removidas, porque aqui vai passar a rua, né? Então é uma necessidade, né? Não tem como passar a rua aí se não for remover essas árvores que são de grande porte. E tem uma nascente aí, só para constar no que sabe. Falando ainda um pouco dessa via, ela tem um outro detalhe construtivo que nos chamou muito a atenção, né? Como eu falei, o projeto é bem detalhado e, no meu ver, muito bem feito. Então, todas as vias, elas têm os gráficos do perfil e de qual vai ser a necessidade de movimentação de terras, tá? Então só para explicar rapidamente o que é esse gráfico, aqui na base são estacas, que são posições. Essas estacas estão aqui, ó, estaca 1, estaca 2, 3, 4, 5, como se você estivesse andando na rua de onde ela para onde ela vai existir, tá? E nessa linha aqui é o perfil que existe do terreno. Então notem que no começo, lá na estaca 1, na verdade existe vamos chamar assim, um buraco que vai precisar ser tapado. E aí, conforme você vai andando aqui, como é a montanha, aqui dá para ver pelas curvas de nível, vai aumentando a necessidade de você remover terra. Até que chega um ponto, na estaca 5, que vai ser necessário remover 17 metros de altura de terra, tá? Equivalente a um prédio de 6 andares. Então, toda essa terra vai ter que ser tirada daqui, de alguma forma, né? Feito a ancoragem dela. Mas isso mostra uma outra característica do terreno, que é até o que deixa ele tão bonito, vamos dizer assim, que é o relevo acidentado, né? A gente que pôde andar lá por dentro do terreno, viu que o terreno vai ser necessário uma série de retrabalhos para poder acomodar o empreendimento. E esse caso aqui nos chamou a atenção porque eu particularmente desconheço algum lugar em Valinhos que já esteja movimentado 17 metros de altura de terra, tá? Mas tecnicamente possível, né? Questão do tráfego, né? Eu comecei falando das ruas, eu vou falar um pouquinho do tráfego. Existe um estudo que consta em toda a documentação, que é o impacto do empreendimento para o tráfego. A gente viu que tem 1.255 unidades, né? Eu não sei precisar quantos carros foi considerado, que seria a movimentação, mas o que é o fato, né? O estudo, e pelo que eu entendi, a forma como deve ser esse tipo de estudo, ele considerou a situação atual do empreendimento, como se tivesse lá todas aquelas casas, e aí analisaram o balãozinho que tem aqui, da Orozingo Maia com a Dr. Altino Gouveia. Esse ponto foi analisado o tráfego, tá? Como é uma área que ainda hoje o tráfego ele é moderado, vamos dizer assim, não ocorrem problemas por causa do empreendimento, tá? Então, mas o estudo de tráfego, anexo 24, ele fala apenas desse ponto. Ele não cita nem a rua que vai ser criada, não foi feita nenhuma análise dessa rua aqui, tá? Aí uma pergunta, né? Mas quais são os gargalos do trânsito de Valinhos que vão ser afetados, na verdade, na realidade? O estudo contemplou o balãozinho, mas o que vai ser afetado? Aí a gente coloca uma posição da associação. Está aqui o empreendimento, o mapa. Hoje, Valinhos, basicamente, tem esses 3 pontos que são gargalos de trânsito. A ponte lá do Cacoava, que é do lado do SESI Novo, que inclusive está em obras. A ligação da Altino Gouveia com a Flávio de Carvalho. Esse vai ser, possivelmente, o entroncamento com maior problema, porque a tendência é os veículos
que vão sair pelas duas ruas, passarem por aqui, chegar nesse ponto. A gente tem o viaduto lá do Natel, que quando chega ali no viaduto é um ponto, gargalo também. E a passagem de nível na Avenida Paulista, esse aqui eu não sei se é claro para todo mundo, quando vai para Vinhedo tem uma passagem de nível pela ferrovia, né? Nós imaginamos que as pessoas que vão morar aqui, ou elas vão pegar a Dom Pedro, ou vão para Campinas, ou vão para São Paulo. A gente entende que pelo menos a maioria, quando ela for se deslocar, ela vai fazer isso. E obrigatoriamente ela vai ter que passar por um desses pontos que estão indicados, né? Então a dúvida que fica é se o empreendedor ele não fez essa análise, porque talvez isso não caiba a ele. Mas existe alguma análise por parte da prefeitura sobre esse impacto, algum tipo de estudo, que isso pode acontecer? A gente já vê que o trânsito tem problema, mas vai ser uma situação que vai poder ser administrada, né? Então é um questionamento que nós fazemos, né? Visto que o estudo original, vamos dizer assim, ele é bem simples, né? Falar de um outro ponto que tem a ver com o trânsito, e aí é mais uma questão estratégica, tá? Quando a gente for falar de trânsito. Eu não sei se as pessoas conhecem essa avenida aqui, a Avenida Tancredo Neves, tá? Ela é uma avenida que é praticamente o limite das construções na cidade. E ela existe porque ela segue a linha da torre de alta tensão, tá? Ela existe por causa disso. Conforme a cidade cresceu, eles balizaram a avenida pela torre de alta tensão. Eu expliquei para vocês no começo que essa linha que forma aqui no centro é uma linha de torre de alta tensão, a mesma da Avenida Presidente Tancredo Neves. Então ela está aqui hoje, isso aqui é o que existe, né, da Tancredo Neves. Ela praticamente parte ali do final da Flávio de Carvalho, que é o caminho para Dom Pedro, e morre aqui onde tem uma propriedade rural. A linha de alta tensão continua. Então o que acontece? O empreendimento está sendo feito de uma forma que a linha está sendo protegida, mas ela impede que no futuro se crie uma estrada seguindo a linha de alta tensão, tá? Essa estrada ela é possível de ser feita e seria uma ligação da estrada que vai para Itatiba e iria até a Dom Pedro. Na verdade, ela poderia ser prolongada ainda pelos dois lados seguindo a linha de alta tensão. Ela não é uma obra assim tão fácil de fazer, mas no futuro não tão distante, pode ser que seja uma necessidade para a cidade. E aí a forma como está desenhado o empreendimento, ele impede isso para sempre. Não vai poder mais ser feito. Porque você não vai conseguir passar a avenida por onde já estão as casas e da forma que está sendo construído. Alguém pode falar, pô, mas isso aí nunca vai acontecer. Aí eu, como representante de uma entidade histórica, eu vou citar um exemplo do passado que é mais ou menos parecido com isso. Hoje a gente está, até recente, prolongando a Joaquim Alves Correia, não tá? É uma obra até recente. A Joaquim Alves Correia, se a gente olhar, ela vem sendo feita em fases. Ela não existe inteira como ela está hoje, né? E por que existe a Joaquim Alves Correia? Será que alguém projetou e falou, não, ali eu vou fazer uma avenida? Na verdade, como na maioria das cidades, esse tipo de coisa acaba acontecendo por necessidade e meio por acaso. Eu não sei se vocês sabem, mas a Joaquim Alves Correia é o traçado original das torres de alta tensão da eletrificação da ferrovia. Então até outro dia tinha as torres lá, e elas foram instaladas lá em 1922, quando não tinha nada, era absolutamente nada, eram propriedades rurais, e a cidade foi crescendo, e quando chegou perto da torre de alta tensão não pôde construir, porque é um problema de segurança, não dá para construir perto, é proibido. E aí ficou aquela faixa livre. Dentro da necessidade, o que foi feito? Vamos fazer uma avenida beirando a torre de alta tensão. Foi o que aconteceu no passado e vem acontecendo. Isso aqui, para mim, estratégico, mandatório, teria que ser protegido e, mesmo que não possa ser feito agora, é uma possibilidade que deveria ser considerada. Tá? Porque nós não temos como pegar e sair destruindo as casas e abrir a avenida. Isso é inviável. Temos que aproveitar os espaços que existem. Conclusão só dessa parte do tráfego. Tá? O estudo original, ele não considerou o novo acesso, que é aquela rua Vereador Walter Voelski, né, que é uma rua que vai ser utilizada, só que não tem no estudo. E o estudo avaliou apenas o impacto no balão próximo da entrada atual da Fonte Sônia.
Outra questão que chamou bastante atenção aqui, falando mais tecnicamente, movimentação de terra, né? Como eu disse, o perfil, assim, o relevo da região é muito acidentado, né? E existem grandes diferenças vamos chamar assim, de altitudes, tá? Se a gente pegar ali na portaria, a altitude do Rio Pinheiros é 630 metros. Lá na portaria, mais ou menos uns 660. Os pontos mais altos, 850. Então tem uma diferença de em torno de 150 metros dos pontos mais baixos para os pontos mais altos do terreno como um todo, tá? Esse mapa aqui é muito interessante, apesar de ser um pouco complicado de entender, mas o que é isso aqui, né? Vamos olhar essa parte que tem a divisão dos terrenos, né? Vocês notam que tem uma parte pintada mais claro e uma mais escura, né? A parte mais clara é onde vai tirar terra, onde vai precisar tirar terra. A parte mais escura é onde vai precisar colocar terra, né? Então, um lugar vai precisar tirar, outro lado vai precisar colocar para poder dar uma planificada. Primeira coisa que me chama a atenção é que não existe nenhum ponto que não vai mexer na terra, porque todas as áreas estão pintadas de uma cor ou da outra. Então, todos os imóveis, né, os terrenos, eles ou vão tirar terra ou colocar terra. Uma das duas coisas vai ser feita, tá? Essa é a primeira parte, né, a parte da entrada. A parte mais do fundo, mesma coisa. Claro, escuro. Claro, escuro, claro, escuro. Aqui é a parte que talvez tenha uma movimentação melhor, porque quando a gente foi lá era uma parte que tinha uma inclinação, mas era mais plana. Mas eu não consegui achar aqui um local que não vai ter movimentação de terra, tá? Isso também, até certo ponto, é comum para quando você vai fazer um loteamento. Mas, pelo relevo, essa movimentação de terra é acima do que a gente está acostumado a ver, tá? Vamos ver quanto, né? Vamos aos números. Isso são dados que constam na documentação, tá? O volume de cortes, que é o que vai ser tirado do lugar de terra, ele dá aí quase 900 mil metros cúbicos, né? Aí tem um fenômeno que quem é engenheiro civil conhece bem isso aí, que é essa taxa de empolamento, né? O que é essa taxa de empolamento? Toda vez que eu tiro uma terra do lugar, se eu tentar voltar ela para o lugar, ela não vai caber. Por quê? Quando eu removo a terra, essa terra estava compactada, nesse caso aí desde sempre, né, porque nunca foi mexido, e quando eu tiro essa terra entra ar e aí esse volume cresce. Pelos dados do estudo, esse volume ele vai crescer em 30%. Então quando eu remover a terra, ela vai ocupar um volume 30% maior, que vai dar 1.166 metros cúbicos. Tá? Então a terra vai atingir essa proporção. Isso contando toda a movimentação. Tá? A gente sabe que essa movimentação, pelo que a gente entendeu, como o empreendimento ele deve ser feito em partes, ele não vai ser feito de uma vez, mas é a movimentação final que vai ter. Aí do outro lado, o que vai ser aterrado, né? O que vai ser aterrado é quase o que vai ser cortado, né? A gente viu que tem uma diferença aí de uns 50 mil metros cúbicos, né? Só que quando eu vou aterrar, na verdade eu não consigo fazer essa conta direto, né? Na verdade, eu tenho que considerar que aumentou um pouco o volume, aí vai depender da compactação que vai ser usada. Mas esses números eles são um pouco frios, então para tentar clarear o que é essa quantidade de terra, eu fiz uma analogia aqui, tá? Se a gente fosse fazer uma caixa para colocar toda essa terra, imagina que fosse possível a gente fazer uma caixa. Essa caixa teria 96 metros de aresta. É como se eu pegasse um quarteirão que tem 96 por 96, subisse ele mais 96 de altura. Seria o volume que eu ia precisar para pôr toda essa terra. Tá? Então vocês pensem o quanto de terra que é. É muita terra. Se eu considerar o volume com o empolamento, aí sobe um pouquinho, 105 metros. Então seria uma super caixa de 105 metros de aresta. E aí o que eu preciso cobrir dá 95 metros. Aqui a gente vê que a diferença não é tão grande do porte para o aterro, né? Só que isso aqui eu pus aqui para vocês deixar claro o seguinte, que a movimentação de terra será gigantesca e nunca antes vista no nosso município. Tá? Então isso requer que se tome uma série de cuidados e procedimentos sejam levados à risca para que isso não cause nenhum tipo de problema. Tá? É a recomendação que a gente faz.
E aí tem uma questão também, vai sobrar terra, né? Pelo que eu vi no projeto, essa terra, ela vai ser removida para algum lugar, essa terra que sobrar. Mas depois eu já ouvi algumas conversas de que poderia ser reaproveitada. Então é uma questão que a gente não sabe dizer hoje. A terra que sobrar, que não vai ser pouca, porque o que vai movimentar é muito, para onde vai ser levada essa terra, né? Quando eu falo terra, pode não ser só terra, porque a hora que começar a cavocar vai achar pedra, e aí é diferente a história também, tá? Existe risco de assoreamento das lagoas do CLT, Rio Pinheiros e córregos? Porque a hora que estiver fazendo essa movimentação de terra, não vai ser assim, amanhã está pronto. Vai se levar um tempo, e aí vai chover. E aí pode acontecer de a chuva levar a terra, porque ela vai ter sido movimentada. A terra não estando movimentada, ela já é arrastada, então imagina com você mexendo na terra. Então, a gente vê que existe um risco. Se isso está sendo mensurado, está sendo tomado algum... No projeto eles põem alguns critérios de como vai ser feito o tipo de máquina que vai usar, mas pela proporção da movimentação, todo cuidado vai ser importante para evitar esse tipo de problema. Porque depois que fez o assoreamento, aí já era. Depois que a terra entrou lá, e o trabalho para tirar é muito grande. Existe risco de danos e soterramentos para as nascentes. A gente vai ver ali que as nascentes elas estão protegidas por uma área em torno que é 50 metros para cada lado, né? 50 metros é uma distância que é regulamentada para proteger a nascente. Mas, com uma movimentação de terra desse porte, será que pode, de repente, com uma chuva, tal, soterrar uma nascente? Porque não é uma distância muito grande, né? Então, existe esse risco. Existe risco de acidentes causados por instabilidade do terreno. E aí eu vou pegar um exemplo recente. Nós temos uma obra que foi feita, acho que pelo governo do estado, ali perto do cemitério, que novinha, deu uma chuva, desbarrancou tudo. Porque o corte ele é muito agressivo, né? A gente vê lá que por causa do espaço, ficou quase que uma parede. E aí a carga da rua em cima, mais a chuva, não suportou. Então isso daí é um exemplo para a gente tomar cuidado. A gente vai fazer grandes cortes, grandes aterros, e nós temos exemplos, vamos dizer, mal sucedidos recentes para a gente tomar cuidado. Mudar totalmente de assunto agora, não vou mais falar de terra, vamos falar de acesso público, né? Aí é outra coisa que a gente ficou totalmente confuso. E aí a gente resolveu separar o assunto. Uma coisa é a área que vai ser pública, que o empreendimento está doando para o município, outra coisa é a área de acesso público. Tipo, as pessoas vão poder ir lá, né? Porque a gente tem áreas aí que são matas fechadas, tem uma série de detalhes que as áreas vão ser preservadas, mas elas não vão ser de acesso público, tá? Eu separei esse tema para tentar eliminar essa confusão, porque cada um fala uma coisa, a gente vê no jornal, não, vai ter isso, vai ter aquilo, então eu vou mostrar aqui o que consta no projeto, tá? Está bem detalhado. No projeto tem uma tabela com todas as áreas de lazer, todas, as áreas verdes, está tudo determinado. E aí quando a gente olha isso no detalhe, o que é isso, né? São 3 áreas de grande porte, 44 mil metros, 15 mil metros e 14 mil metros, separadas, mas que terão acesso pela estrada que vai ser criada, e nessas áreas terá o acesso e os projetos de equipamentos de lazer, toda a infraestrutura que vai ser criada. E aí existe também uma série como se fossem caminhos e áreas de menor porte, mas elas são bem compridas, que também vão ser aproveitadas para criar áreas de lazer que vão estar em acesso público. Isso aqui não é do condomínio, está para fora, como se fosse para fora do muro. Então eu não sei direito se é uma ciclovia, uma pista de corrida, esse tipo de coisa, porque ela é bem comprida, assim, né? E aí tem algumas outras em outras regiões. Tem uma aqui que está identificada como uma área de acesso público, mas na verdade quando você vê o mapa não dá para chegar ali, porque o loteamento está fechado aqui, e do outro lado é uma área particular. Então na verdade talvez tenha algum detalhe aqui que não foi possível ver, que é para chegar nessa região, porque a princípio pelo mapa seria inacessível, ela seria pública, mas não daria para chegar lá. Mas é um detalhe pequeno, né? Então isso aqui é o que está definido. Aí tem uma área que está em discussão, pelo que consta no documento. Toda essa área aqui, que é o amarelo mais escuro, esse amarelo mais claro, são áreas para
fazer empreendimentos comerciais, como eu já havia mostrado. Essa área mais escura, ela é muito montanhosa e acidentada, então ela está aqui como um equipamento público comunitário a ser definido. Ela será de acesso público, mas como ela vai ser aproveitada não está definido, acredito que por causa do relevo, que é extremamente acidentado. Nesse lugar aqui que está o famoso Cristo, né, que todo mundo conhece. Notem que essa área aqui é bem grande, ó, 129 mil metros, né? Ela supera até a soma de todas as outras aqui, né? Eu volto a reforçar, em termos de áreas que vão ser doadas para o município, essas áreas são bem maiores, mas todas essas outras áreas, de alguma forma, elas são protegidas ou vão ter acesso restrito, até porque não vai ter um caminho, alguma coisa assim, nem você tentar entrar numa mata, né? Então não é uma coisa assim normal para uso público. Tá? Nascentes, né? A questão das nascentes, que é uma das mais faladas aí quando se fala do empreendimento, né? O projeto ele indica a existência de 5 nascentes, tá? 5 nascentes que algumas até quando a gente visitou a gente viu lá, brota água mesmo, é interessante, né? Porque tem um lugar lá que não tem nem árvore, a água sai do chão, assim, continuamente, né? E era um ponto alto até. Eu acho interessante que as nascentes elas estão concentradas em altas, vamos dizer assim, altitudes, né? Isso eu pelo menos imaginava que a gente ia encontrar nascente mais perto da área baixa, porque a água está correndo por dentro e ela acaba florando embaixo. Mas aqui acontece o contrário, você encontra as nascentes nas partes altas. E existe uma outra, eu acho que o pessoal chama isso aqui de transposição, me desculpe se eu estou usando o termo errado, mas boa parte da água que a gente vê, na verdade, ela está vindo de outro lugar, não é dessas nascentes. Tá? Então são rios que vêm de outro lugar e acaba passando por dentro da área da Fundçônia, inclusive para formar a lagoa. Tem só uma dessas nascentes, que está identificada no projeto, que está jogando água no que é a lagoa que a gente vê lá na entrada. As outras saem lá pelo fundo. Então essas são as nascentes. E aí uma pergunta que essa eu mesmo pessoalmente fiz para o conselho na época, e até onde eu sei, eu pelo menos não desconheço a resposta. Quais são as nascentes indicadas no mapeamento do DAI? Né? Existe um mapeamento até com antena, vai lá e fala assim, qual que é a coordenada, tal, e é uma classificação dessas nascentes, porque ele pode ir lá onde tinha uma nascente e ele vai lá e não encontra nada, ele indica lá, a nascente não existe mais, ela está seca. Mas a gente pediu na época essa documentação para comparar com o que existe no projeto, para ver se não está acontecendo nenhum engano. Será que não tem alguma nascente que ficou perdida e agora ela está sendo de alguma forma prejudicada, né? Então, isso aqui eu acho que para quem é do conselho aí que está tocando, recomendo comparar isso, porque eu acho que é uma coisa simples de fazer. Lógico que às vezes a informação não é tão fácil de obter, mas comparar e ver se bate, tá? Pelo detalhamento que existe no projeto, eu acredito que as nascentes que estão aflorando realmente foram identificadas e estão sendo preservadas. Mas talvez exista alguma nascente que está ali, pode ser seca ou de uma forma que não seja tão fácil de achar. Tá? Outro assunto mudando de assunto de novo, né? A questão das saídas das galerias de águas pluviais. Né? Características que eu citei: altura elevada, diferença de altura elevada. Né? Isso é um prato cheio para a água fazer estrago, porque a água está lá no alto e ela vai descer para o lugar mais baixo, e se isso não for controlado, ela pode trazer algum transtorno, alguma dificuldade. Né? Então, nisso também o projeto, eu diria que é primoroso, porque ele faz uma série de ligações bem dimensionadas para descartar a água dos loteamentos. Quando você olha o loteamento, ele está, do meu ponto de vista, assim, isento de qualquer problema de enchente, porque o dimensionamento das bocas de lobo, as saídas, a inclinação, quando você olha assim, você fala, nossa, tem cálculos, tá? Não é uma coisa assim que você olha assim, pô, isso aqui foi chutado. Tem cálculos e argumentos, então o que está dentro dos loteamentos, vou chamar assim,
está super bem dimensionado. O que a gente vai colocar aqui como questão é, daqui para frente, o que vai acontecer com a água? Porque ela vai sair de lá de dentro, né? Não vai ter como... Tem até uma forma que eles criaram interessante para segurar um pouco a água até. Mas ela vai, de acordo... Eu vou mostrar no detalhe cada ponto de saída de água para onde ele vai, tá? Esse é o detalhamento que eu vou fazer agora. Esse detalhe aqui que é interessante que eu vou mostrar primeiro, foram criados 2 tanques de grande porte, que a ideia é, na hora que chover, o tanque vai encher d'água, na hora da chuva forte, e aí essa água ela vai ser descartada aos poucos, por um mecanismo extremamente simples que eu vou mostrar aqui. Então, o que são esses tanques, né? Aqui tem o desenho, eu vou mostrar no detalhe aqui, só para não ficar tão maçante. Então, isso aqui é o tanque, é uma cavidade, né, no terreno, e ela basicamente tem uma entrada e uma saída, né? Então, toda a água dos loteamentos, desses loteamentos que são críticos, né, que são só 2 tanques, eles foram colocados em lugares que são mais críticos assim, de altura e de força que a água vem. Ele tem uma entrada, e a hora que enche esse tanque, aqui ampliando, né, aqui é uma passagem, tá? Aqui em cima também. Então o que acontece? Vai chovendo, vai enchendo, chegou aqui, ele vai transbordar. Só que esse transbordar, ele tem um cálculo, tá? Ele é uma chuva que está definido aí o parâmetro que foi usado, e ele suporta essa chuva por 1 hora. Então durante 1 hora vai sair muito pouca água aqui, porque na verdade existe um orifício que tem 22 centímetros aqui no desenho, né? E esse orifício vai deixar a água sair, mas bem pouco, tá? Se não me engano a vazão é 0,23 metro cúbico por hora, tem esse número ali também, a vazão que vai sair por aqui, que é uma vazão bem inferior da vazão aqui em cima. Se extrapolar, ele entra aqui e sai pelo tubo, que é de 1,20 m, que aí é um tubo bem grande, né, para sair a água. Um mecanismo bem interessante, eu acho que parece muito com aqueles piscinões de São Paulo, né, que a gente conhece, aqui eu ouvi falar. E aí alguns detalhes que me chamaram a atenção, tá? Os volumes, a gente nota que o volume foi dimensionado. O tanque 1, que é o tanque do loteamento mais baixo, que tem 798 metros cúbicos, e esse tanque aqui, que é o da imagem, que é o tanque da parte mais alta do empreendimento, ele tem 425 metros cúbicos. Interessante, eles são dimensionados para em 1 hora descartar toda a água. Você não imagina, choveu hoje, encheu o tanque. Se ele não esvaziar, choveu amanhã, ele vai transbordar. Então ele é feito para, de uma forma rápida e uma vazão que é tida como inofensiva, esvaziar em 1 hora. Tá? Aí alguns detalhes, né? Sobre a conta, como é que é feita a conta, né, da vazão. Esse calcula o volume de água que vai entrar e aí dimensiona o tanque. Informação mais importante desse cálculo: qual é a chuva? Qual é a quantidade de chuva? E essa chuva, ela é de 60 milímetros por hora. Isso é uma chuva forte, tá? Não é pouca chuva, 60 milímetros por hora. Só que, vamos aos fatos, tá? Quando você pega uma notícia recente, você vê que algumas chuvas chegaram a 112 milímetros na região em 2 horas. Então transbordaria, tá? Isso é um fato. Se chover 112 milímetros, ela vai encher, porque na primeira hora vai aguentar, na segunda hora toda a água vai passar e vai embora e vai ficar descontrolada, tá? Então existe isso é uma notícia, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. O questionamento que eu faço, o dimensionamento que está correto aqui, mas ele usa uma característica de chuva média ou estipulada em termos de engenharia. Eu acho que num caso desse, pelo estrago que pode causar e o risco, tem que ser pegado o pior caso. Qual é a maior chuva da história que já caiu em cima da fonte Sônia? Senão não adianta, o dia que ela cair de novo, vai destruir tudo, né? Eu não sei quem conhece um pouco, quem é de engenharia aí, vou dar um exemplo de uma coisa parecida, a plataforma de petróleo. A plataforma de petróleo, ela é dimensionada para a maior onda que já se encontrou na história, que é quase 30 metros. Então, mesmo que ela nunca ocorra no lugar que está a plataforma, ela é desenhada para aguentar a onda de 30 metros, porque um dia pode acontecer, estatisticamente pode acontecer, e aí vai ser tudo destruído, não tem como. Então aqui eu acho que cabe uma atenção, até porque o impacto é pequeno, teria que aumentar um pouco o tanque, né? Mas rever talvez essa questão de qual é o volume de chuva que vai ser considerado.
porque vai extrapolar. Isso é fato. Vamos ver o que acontece com as águas aí, né? Então, esse é o único slide que eu marco o empreendimento, o pedaço do empreendimento, que é o único que é possível afirmar, porque tem inclinações, né? Que toda a água dessa região aqui vai cair na lagoa, vai cair naquelas outras lagoas que tem na sequência, vai no CLT e entra no Rio Pinheiros, tá? Então essa é a sequência. As águas descartadas nesses pontos, elas vão fazer esse trajeto. Lagoa que está na frente da Fonte Sônia, as outras lagoas que desculpa, mas eu não sei o nome, e CLT, Rio Pinheiros, tá? Esse é o circuito. E aí Rio Pinheiros, Rio Atibaia, né? Aí mais um comentário, né? Bom, aqui, só para mostrar, aqui tem uma das caixas, tá? É aquela maior, da caixa de contenção. Que é esse desenho aqui. Isso aqui é o tanque que vai segurar a água e depois vai soltar numa quantidade controlada, numa forma controlada. Só que, qual é a nossa situação hoje? Né? Isso aqui todo mundo já viu e todo ano acontece. Transborda hoje. Isso aqui é uma chuva forte, ó. A água, normalmente tem uma cachoeira aqui pequena, né? Mas ó, a água passou por cima de tudo, toda a borda e encheu a rua. Isso é hoje, sem nenhuma construção. Então, eu acho que cabe aqui nesse ponto uma análise aprofundada, e aí eu volto a dizer, o lado do empreendimento parece que está perfeito, está tudo dimensionado. Mas a hora que a água sai fora, acontece isso. O que nós vamos fazer a hora que sair a água com todas aquelas casas? Né? Então, e uma quantidade maior de água começa a causar estragos de proporções diferentes. Né? Por exemplo, na lagoa, será que pode estourar uma lagoa? Porque ela tem uma barragem. Né? E aí se estoura uma lagoa, começa uma reação em cadeia. Essa água avança, estoura outra, até que a água vai levando. Ela tem né? Então, eu acho que para mim é preocupante a gente não ver à primeira vista, pelo menos eu desconheço, um estudo da consequência da água quando ela sai fora do empreendimento. Que, no meu entender, isso cabe à prefeitura, não sei se é o DAIS, qual é o órgão competente, mas deveria haver um estudo e também um estudo, uma conferência nos cálculos, para ver se as considerações que são feitas nos cálculos, porque o cálculo está correto se a gente fizer a consideração correta, se elas são os padrões e se tem alguma exceção, como eu citei aqui, é o caso do volume de chuva, que deveria ser considerado o limite e não um valor padronizado. Tá? Vamos para o próximo. Aí tem mais aqui é um pouquinho mais difícil de explicar, porque até é pouco conhecido das pessoas desse lado, né? Mas esses outros pontos, o que acontece com eles? Vou voltar no mapa aqui de novo. Aqueles pontos jogam nesses, que eu vou chamar de córregos, porque não chega nem a ser um rio, tá? É bem pequeno. Onde estão esses córregos aqui? Quem for lá na Presidente Tancredo Neves, tem uma rua paralela que depois você já vê uma mata. Se você entrar nessa mata, você vai ver que passa um córrego lá dentro. Esse córrego vai receber aqueles pontos que eu mostrei no slide anterior. Eu fiz tipo uma pequena expedição por dentro dessa área, porque é uma área que não é particular, né, podia entrar. E aí eu fui observando alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês. Tá? Só para clarear, esses pontos aqui mais perto seriam os pontos de maior declive. Quando chega essa região aqui, já é praticamente um plano. E aqui tem um alagadiço, como se fosse uma lagoa cheia de planta. Eu não sei a profundidade, mas é uma área alagada e tem uma barreira de contenção que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse ponto aqui, tá? Então imagina que a gente fosse para esse ponto. Esse ponto é isso aqui. Então tem, do lado de cá, tem essa espécie de lagoa, e aí tem esse tubo, que tem até uma marca aqui no chão, que tem um buraco que cavocou, que eu acho que é para quando vem bastante água. Então, toda a água que a gente falou lá atrás, que saiu lá do empreendimento, vai descer e vai passar nesse tubo. Tá? Então não adianta lá estar calibrado e a tubulação suportar, beleza, chegou aqui e vai arrebentar tudo. Né? Então, mais um ponto. Será que isso daqui está dimensionado para a água que vai passar aí? É uma pergunta. Como que é esse córrego? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu fui num dia que não estava chovendo, não tinha chovido no dia anterior. Isso aqui tem mais ou menos uns 40 centímetros, tá? de largura. É um córrego bem pequeno. Ele tem uma espécie de canaleta, que ele está num lugar cavocado, né? E toda a água daqui depois segue por ele. Nós vamos olhar mais um pedaço assim onde ele vai chegar.
Mais para frente, ele encontra o rio Pinheiros. Tá? Então aí eu fui ver como é que ele chega lá. Né? A foto aqui não é muito precisa, mas eu não sei se vocês conseguem ver aqui um chorinho de água aqui, né? Então aqui tem um tubo parecido com esse daqui, que é onde a água, esse aqui é o rio Pinheiros, onde ela cai. A gente nota que essa região, provavelmente pela água do próprio rio Pinheiros, ela está bem desgastada. Você vê que tem detritos que foram arrancados, né? E resultado de fortes chuvas. Então quando chove forte, o rio sobe. Não sei se a ponto de obstruir a passagem existente. Se ela obstrui, aí vai daí para trás vai enchendo, né? Porque não tem como dar vazão. Né? Vamos ver mais um detalhe dessa passagem aí. Assim é como ele chega quase no rio Pinheiros, um córrego bem pequeno. E aí, o que acontece? Existe essa rua, que é a Angelina Bonani, ela é meio que paralela à estrada que vai para Dom Pedro. Né? Esse ponto aí, eu não sei se é falado de Carvalho, se é dos agricultores, mas ela é paralela. E aí, aqui está o córrego, ó. Aí tem um tubo que passa pela rua, esse tubo continua e aqui está o rio. Existem duas bocas de lobo que ela até é furada para comunicar com esse tubo, que acredito que é para escoar a água que vem dos outros loteamentos que tem aqui em volta, a água chega aqui e aí cai dentro da boca de lobo e corre para o tubo. Tá? Esse é o conceito da passagem. Só que aí o que dá para perceber olhando mais no detalhe essa região? Primeiro, existem sinais de que alguma coisa foi consertada recente. Tá? Consertada por quê? Porque a água danificou. Isso é nítido porque a parte aqui que está com a terra aparecendo, ela está assim porque a água passou por cima. Tá? E aí inclusive com trincas e pontos que afundou o terreno. Então o que acontece? Quando chove forte, mais a água que tem aqui, isso aqui não comporta, então a água passa por cima. Né? E com bastante violência, porque ela vem com velocidade já de lá. E aí outro sinal, quando você olha aqui antes de chegar no rio, a velocidade da água já foi suficiente para arrancar toda a terra em volta do tubo. Você vê o tubo antes de chegar no rio. Né? Então é um ponto que já mostra sinais de sobrecarga e mesmo com uma quantidade pequena de água que a gente vê no dia a dia, quando chove essa quantidade ela se amplifica muito e é capaz de causar estragos, como está comprovado aqui. Quem consertou isso aqui eu não sei, acredito que foi, eu não sei se é obra do DAI ou algum outro departamento da prefeitura, mas deve-se saber o porquê que isso aconteceu. O asfalto está cedendo, por quê? A água não tem como passar, ela tenta por onde dá, vai por baixo, vai... E as bocas de lobo também, elas têm trincas. Então você vê que a estrutura não suportou a pressão da água. Né? Então um ponto assim, e esse ponto aqui é de passar, e passa bastante gente aqui. Você vê que tem um condomínio de prédios, eu não sei o nome. Frutal. Frutal? É. E depois pega a estrada e vai para as chácaras, né? Ali todo mundo passa por esse ponto aqui, né? E eu vi bastante, achei bem comprometida as estruturas, né? Tá? Vamos lá, o último ponto. Esse é o ponto, no meu ponto de observando assim, o mais perigoso. Tá? Por quê? É o ponto mais alto, cerca de 820 metros. Aqui está a caixa d'água gigantesca lá que eu mostrei no começo. Então, essa água daqui, para onde ela vai parar? Né? Vamos ver onde ela vai parar. Eu chamo de nascente 1, porque ela está identificada como nascente 1. Ela é uma nascente bem pequena, vira um fiozinho de água, e aí o que acontece? Os proprietários rurais que estão lá para baixo, eles acabam usando essa água para a agricultura. Então eles represam essa água. Então você vai olhando no caminho, tem várias pequenas represas. Então, o que é esse córrego? Aqui, ó, o ponto que está saindo é aqui, aquele ponto de água de chuva está aqui, então a água vai vir. Aqui tem um declive acentuado, aqui já começam as propriedades rurais. Aqui é uma fazenda Espírito Santo, que inclusive ela tem um tanque bem grande. E aí aqui é o ponto que desemboca do tanque no Rio Pinheiros. Tá? Então existem duas lagoas que eu identifiquei, uma de grande porte e uma de médio porte, que represam essa água que está descendo. Tá? E aí eu fiquei procurando alguma evidência de algum estrago, porque na minha cabeça esse ponto alto, mesmo sem ter nada construído, deveria ter alguma evidência dessa força da água. Tá? Então vamos para esse ponto aí, nós vamos para o ponto vermelhinho, vamos aproximar.
Chegamos no ponto vermelhinho aqui. Então o que acontece? O córrego vem, essa é a primeira lagoa que eu falei que é pequena. Aqui já são as casas dos colonos, aqui você vê plantação. E aqui tem um lugar que eu consegui chegar, que é uma estrada, que é pública, e tem um tubo que passa por baixo, que é para passar essa água. Tá? Então vamos ver como é que acontece ali. Olha só que beleza. A água arrancou a parede que existia da tubulação. Tá? Isso aconteceu em junho. Tá? Eu tinha uma pessoa lá perto que eu consegui meio que entrevistar. E o que aconteceu? Em junho teve uma chuva forte aí, não teve? Não sei se o pessoal lembra. E aí o que aconteceu? A chuva, eu não sei se chegou a arrebentar aquela... porque a água está represada antes. Se a água acabou escapando de uma forma descontrolada e estourou um muro. Você olha assim, o muro tinha uma parte de concreto assim, arrancou fora. E aí, para quem quiser comprovar que a obra é nova, por sorte, esse tubo aqui tem um datador escrito à mão quando ele foi fabricado, que é de março de 2016. Então, se você for lá, é nítido e está a prova ali que o tubo é novo. Tá? Com certeza essa obra aqui, por certeza não, estimo que essa obra aqui tenha sido feita pelo DARP. Isso aqui é uma estrada pública. Tá? E arrebentou tudo, arrancou a estrada também tem um aterro novo. Então isso aí foi embora, sem nenhuma construção para contribuir com essa água. Porque tudo que vem dali até esse ponto, não tem nenhuma construção. Só tem desnível acentuado, muito acentuado, mais de 150 metros, desse ponto para o ponto que está nascente. E a água que foi juntando e foi descendo. E arrebentou tudo. Arrebentou tudo. Tá? É impressionante. Esse muro é grande, tá? Esse tubo aqui tem mais ou menos 80, 90 de diâmetro. Tinha 2 tubos, agora colocaram um. Né? E aí a água que sai normalmente é uma água bem pouquinho, não sei se dá para ver. Então aqui olha um ponto que extrema atenção e cuidado, porque isso daí vai alimentando, vai assorear essas lagoas, né? Porque se for terra junto vai acabar assoreando, e vai parar tudo no Rio Pinheiros e mais um pouquinho para frente no Rio Atibaia. Esse é o destino dessa água. Tá? Estou chegando no final da apresentação, vou fazer algumas conclusões finais, meio que um resumão. Então a área da Fonte Sônia ela é de grandes proporções, fazendo divisas com áreas urbanas, agrícolas, matas nativas e chácaras de recreio. O objetivo do conselho aqui, o objetivo final, é votar se muda o zoneamento ou não. Eu recomendo, eu vou disponibilizar depois essa apresentação para o presidente do conselho, para eles fazerem o uso que eles acharem necessário. Mas eu peço para ter atenção nessas imagens, para analisar bem quais são as interfaces, para poder tomar essa decisão com bastante cautela e de uma forma certeza. Eu acho que o conselheiro, e eu quando era conselheiro, a nossa obrigação é tomar uma decisão consciente. Ela pode ser até uma decisão errada, mas eu tomei a decisão porque eu sabia do risco, e o risco versus o benefício, eu achei que era melhor tomar essa decisão, seja ela qual for. Então, eu peço encarecidamente aos conselheiros que estão presentes que façam essa reflexão e tomem a melhor decisão que vocês acharem, tá? Para a cidade, né? Não é uma decisão particular, é uma decisão para o futuro aqui no município. Uma coisa que eu vou colocar aqui é o fato que é para acabar a discussão, o antigo hotel não será espaço público, pelo menos até o momento. O projeto não consta. Provavelmente ele vai ser um lugar que vai ser uma escola, ou vai ser um outro hotel, alguma coisa assim, mas não é um espaço que a gente considera de acesso público. A configuração do letramento, perto da rede de alta tensão, vou reforçar de novo, mata o prolongamento da Tancredo Neves. Isso, para mim, é inaceitável. Nós devemos preservar as possibilidades de acesso do trânsito que a gente tem no futuro, porque não está sobrando muita coisa. Esse é um dos poucos que está sobrando. Tá? Grande movimentação de terra, alguns pontos podem representar riscos futuros, desmoronamentos, assoreamentos, rios e lagoas. Só reforçando esse ponto. Cerca de 500 lotes, que é aquela parte mais alta, maior, né, eles estão a uma altura superior a 800 metros. Você pode procurar aqui na região, não existe um aglomerado urbano nessa altitude. Pode procurar. Um lugar que tem uma concentração tão grande, uma altura tão grande. Por que isso daí normalmente não é feito? Porque causa transtorno. É transtorno para descer, porque tem que descer a montanha. O cara vai na padaria,
ele vai ter que pegar o carro e ir porque é longe. E os transtornos de água, tudo isso que eu estou explicando. Então, é uma operação arriscada e não muito convencional, esse tipo de coisa, tá? Apesar de ficar, a vista é bonita, a gente foi lá, realmente fica espetacular. As águas de chuva de boa parte dos lotas serão depositadas em pequenos córregos, eu mostrei aqui como, que hoje já sofrem transbordamentos. Isso é fato. Se alguém vier e falar assim que não sofre, eu venho com o meu carro aqui, a gente entra e vamos lá ver, e que não tem como, já tem os sinais lá de que existe uma sobrecarga no sistema para eliminar a água. E aí eu fico. Tá? Então eu agradeço a atenção de vocês e eu vou passar a palavra para o Dr. Sani. Eu não sei se cabe depois, se alguém tiver alguma dúvida, não sei se existe esse espaço, né? Mas se tiver depois alguma necessidade de alguma pergunta, alguma coisa, eu fico à disposição. Tá? Eu não havia falado dos conselheiros, tá? Tá, mas acho que primeiro o Dr. Sani termina de falar a parte dele, né? Então beleza, vou passar a palavra para o Dr. Sani. Obrigado.